Você sabe quais os tipos de férias indenizadas que existem? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre férias indenizadas, quais os direitos do trabalhador, o que diz a legislação e como calcular. Sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica. Bem, pessoal, as férias indenizadas, elas são aquelas que o funcionário não pode usufruir porque o contrato de trabalho ele foi encerrado antes. Então, todos os trabalhadores com carteira assinada possuem o direito de tirar 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhado, o chamado período aquisitivo. E esse tempo de descanso, ele deve ser tirado nos 12 meses subsequentes à aquisição, ou seja, no período consecutivo, né? Ou resumindo melhor, quando um funcionário ele completa 12 meses de trabalho na mesma empresa, então ele adquire o direito de tirar 30 dias de folga e precisa usar esses dias nos 12 meses seguintes. Então essas férias indenizadas, elas ocorrem quando um colaborador, um trabalhador tem o seu contrato rescindido antes de usufruir do seu período de descanso. Como ele não aproveitou, um exemplo, né? Como a pessoa não aproveitou as férias a qual tinha direito perante a legislação trabalhista, então essa pessoa recebe uma remuneração da empresa que pode ser integral, proporcional ou em dobro, dependendo da situação de cada trabalhador. Ou seja, o colaborador não perde esse dinheiro ao ser demitido ou pedir demissão da empresa. Ele apenas é convertido em dinheiro na sua saída. E o que diz a legislação sobre as férias indenizadas? Bem, gente, a consolidação das leis do trabalho, ela dispõe de diversas regras sobre o direito às férias, comum aos empregados e trata aí sobre a concessão, aquisição e também sobre pagamento. Dentro dos artigos 129 e 130, detalham os direitos do trabalhador de tirar esses dias de descanso. Então vejam agora o que diz a lei mediante as férias indenizadas. Bem, pessoal, olha só aqui. O artigo 129 diz que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. No artigo 130 diz que após a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção. Primeiro, ele tem 30 dias corridos quando não houve falta ao serviço mais de 5 vezes. Segundo, 24 dias corridos quando houver tido 6 a 14 faltas. E terceiro, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Ok, gente? 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32, tá bom? Faltas. E é vedado descontado do período de férias as faltas do empregado ao serviço. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. E a reforma trabalhista de 2017 também alterou alguns pontos do direito às férias e incluiu a possibilidade de dividir os 30 dias de férias em até 3 períodos. No que diz respeito sobre as férias indenizadas, os artigos 146 e 147, olha o que falam também. No artigo 146 diz que na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Olha o que diz agora no artigo 147, que o empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior, no artigo 146. Então, pessoal, esse trecho da lei nos traz alguns pontos importantes, como: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser
usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, ok, pessoal? E veja aqui, né? As férias indenizadas, ela garante o direito à remuneração simples ou em dobro em relação às férias já adquiridas. Ela garante também o direito à remuneração relativa ao período trabalhado, quando houver demissão sem justa causa. A remuneração em dobro, ela é devida quando as férias estiverem vencidas, ou seja, tiverem, perdão, ultrapassado o período de 12 meses após serem adquiridas. Então, muitos podem se perguntar, mas Thaís, todas as formas de quebra de contrato geram férias indenizadas? Sim, pessoal, independente do motivo da demissão, o trabalhador tem direito a receber as férias indenizadas integrais, mas não acontece com as férias proporcionais, ok? Esse direito, ele depende do tipo de rescisão de contrato de trabalho. Eu vou falar brevemente aqui da demissão por justa causa, vou falar da demissão sem justa causa e do pedido de demissão, bem brevemente. Primeiro, sobre a demissão por justa causa. A demissão, pessoal, por justa causa, ela garante apenas o direito à indenização das férias integrais, excluindo o direito à remuneração das férias proporcionais, ok? Agora, a demissão sem justa causa, ela garante ao trabalhador o direito a receber indenização sobre as férias integrais e proporcionais vencidas ou não, certo? E terceiro é o pedido de demissão, que também garante o direito à indenização de férias vencidas ou não e também proporcionais e integrais. Quais os tipos de férias indenizadas que existem, gente? Existem as férias proporcionais, que são devidas ao trabalhador quando, no momento da demissão, o período aquisitivo de férias está incompleto, que dessa maneira o funcionário tem direito a receber 1/12 mais 1/3 de adicional para cada mês trabalhado. Temos também as férias vencidas, que são devidas aos funcionários que adquiriram férias, mas não fizeram uso do direito no período concessivo de 12 meses. Então, nesse caso, ele tem direito a receber o valor integral de férias, acrescentando aí do 1/3 em dobro, ok? Existe também as férias vencidas proporcionais, que são devidas quando o trabalhador tirou apenas parte das férias no período consecutivo, mas restaram alguns dias pendentes. E o período, né, que não foi utilizado deve ser pago proporcionalmente com um adicional de 1/3 e em dobro. Existe também as férias proporcionais não vencidas. Elas são devidas aos colaboradores que parcelaram a utilização das férias e sofreram rescisão de trabalho antes de utilizar todos os dias de descanso. Então, nesse caso, é calculado que ele não recebeu e pago com adicional de 1/3. Ok, pessoal? E vamos, né, à pergunta-chave aqui. Como calcular, então, essas férias indenizadas? O cálculo das férias indenizadas, ela deve considerar o ciclo do trabalhador na empresa para que assim seja possível encaixá-lo em algum dos 3 tipos que se refere a esse processo, simples, proporcional ou em dobro na rescisão. Então, pessoal, quando se fala do cálculo de férias indenizadas na rescisão, é essencial que o setor responsável pelo cálculo, no caso o RH, tenham em mãos 2 informações imprescindíveis para que as contas sejam feitas corretamente. Então, precisa ter o valor do salário do colaborador e os meses trabalhado. No caso de uma demissão simples, em que o colaborador já tinha aí o direito a gozar do seu período de descanso, mas teve o seu contrato rescindido antes de fazê-lo, o cálculo deve ser o seguinte, gente. Presta bem atenção aqui nesse exemplo. O salário, vamos colocar aí como exemplo um salário base de R$2.000. Meses trabalhado, 12 meses, o ano todo. O valor das férias, R$2.000. Mais o adicional de 1/3, então vai ser R$2.000
vezes 1/3, que vai ser igual a 666,66. Então, o total das férias indenizadas será de 2.666,66 em dobro. Então, em dobro, o colaborador ele tenha o seu contrato rescindido sem ter tirado as férias num período consecutivo, a empresa precisará pagar os valores em dobro. Sendo assim, o cálculo será dessa seguinte fórmula. Novamente, pegamos o exemplo aqui do salário base de 2.000, meses trabalhado 24 meses, o valor do adicional, que é 1/3 de 2.000, vezes 1/3, que vai ser 666,66. O valor das férias normais é de 2.000 mais 666, que é igual a 2.666. O valor em dobro vai ser calculado 2.000 vezes 2 vezes 1/3, que vai ser aí de 5.333,32. Então, o total das férias em dobro vai ser de 5.333,32, proporcionais indenizadas, né, diretamente dos outros dois casos em que o colaborador já tinha completado o período aquisitivo, que lhe daria aí o direito de usufruir de 1 mês de férias. No caso das férias indenizadas proporcionais, o empregado não completou os 12 meses de trabalho que garante aí as férias e teve o seu contrato rescindido. Então, nesse caso, haverá um cálculo proporcional ao seu tempo de trabalho na empresa. Aí é uma outra questão, olha, vamos ver agora nesse caso aqui que haverá um cálculo proporcional ao seu tempo de trabalho na empresa. Pegando novamente o exemplo de um salário base de R$2.000. Meses trabalhado, 10 meses. Então, vai ser R$2.000 do seu salário vezes 10 meses trabalhado, que vai pegar esses 12, que na verdade ficou faltando 2 meses, então 12 vai ser igual a 1.666,66, um adicional de 1/3, então vai ser 2.000 vezes 1/3, que vai ser igual a 666,66. Então, o valor das férias indenizadas proporcionais é de 1.666,66 mais 666,66, que vai dar um resultado de R$ 2.333,32. Então, o total das férias indenizadas proporcionais é de R$ 2.333,32. Então, pessoal, como você pode ver, as férias indenizadas, elas são um dos temas mais comuns na rotina das empresas. Posto que qualquer rescisão de contrato será necessário fazer o cálculo nesse período de descanso, mesmo que o colaborador não tenha completado os 12 meses de trabalho que lhe garante as férias. Porque neste caso, haverá o pagamento de férias indenizadas proporcionais ao tempo de trabalho. E vale ressaltar que cada modelo de férias indenizadas tem as suas características e as suas formas dentro da lei. Então, cada caso é um caso. Espero ter contribuído com vocês com mais dessa informação. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Tenham uma ótima tarde, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!